Olá, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um dashboard de controle de estoque no Power BI. Nesse vídeo você vai aprender a construir esse relatório, onde você vai conseguir visualizar as suas entradas, saídas e o seu estoque atual, o giro de estoque, a evolução do seu estoque mensal, a divisão do estoque por categoria e produto, o giro de estoque por trimestre e todo o detalhamento do seu estoque, além de várias possibilidades de filtro para diferentes análises. Então fica comigo até o final do vídeo para aprender passo a passo como construir esse dashboard e já comenta aqui qual relatório você quer ver no nosso próximo vídeo do canal. Vamos lá? O primeiro passo então é conectar a fonte de dados no nosso relatório. Então a gente vai iniciar vindo aqui em obter dados, pasta de trabalho do Excel. Para essa aula eu preparei uma planilha. Se você quiser baixar ela e fazer junto comigo, é só acessar o link na descrição do vídeo, se cadastrar na comunidade que você vai receber o arquivo para poder seguir o passo a passo junto comigo. Então eu vou selecionar a base estoque Power BI, vou clicar em abrir. Ele vai carregar aqui a nossa planilha com os dados dessa aula. A gente vai selecionar a aba estoque. Vamos clicar aqui em transformar dados para a gente entrar no Power Query. Nessa planilha ela tem uma primeira linha de título e o nome das colunas está na linha seguinte. Então, para a gente corrigir isso, nós vamos clicar aqui em usar a primeira linha como cabeçalho. Agora, com as colunas nomeadas corretamente, a gente vai vir aqui em fechar e aplicar, e vamos carregar o nosso banco de dados para dentro do relatório para a gente poder começar a desenvolver. Agora, com os nossos dados carregados, nós vamos abrir aqui a tabela estoque, onde vão estar todas as colunas, e vamos iniciar abrindo o menu Visualizações e inserindo o grupo de cartões para a gente poder fazer os primeiros cálculos. Então, nós vamos posicionar ele mais ou menos nessa altura da tela e nós vamos começar calculando o volume de entradas. Então, nós vamos clicar com o botão direito na tabela de estoque, nova medida. Vamos chamar essa medida de entradas, espaço igual, espaço calculate, abre parênteses, sum, abre um outro parênteses, valor total, fecha parênteses, vírgula, tipo de movimentação igual, abre aspas, entrada, fecha parênteses e dá um Enter. Então aqui está a nossa medida de entrada, se a gente clicar nela, ela já vai exibir no visual. E o que a gente fez aqui é uma soma do estoque, do valor total de estoque, filtrando o tipo de movimentação entrada. Agora nós vamos adicionar o mesmo cálculo, só que para saída. Então, botão direito na tabela estoque, nova medida, vamos chamar ela de saídas, vai ser igual calculate, sum do valor total, vírgula, tipo movimentação igual, abre aspas, saída com acento no i, fecha aspas, fecha parênteses e dá um enter. Então agora a gente tem as nossas saídas no período. Vamos então calcular o nosso estoque atual. Então, botão direito na tabela estoque, nova medida, vamos chamar ela de estoque e ela vai ser igual a entradas, nossa medida de entradas, menos saídas. Então, entradas menos saídas no nosso estoque atual, está aqui registrado. E por fim, botão direito na tabela estoque, nova medida, vamos calcular o giro de estoque. Espaço igual, e ele vai ser as nossas saídas, nossa medida saídas, sobre a medida estoque. Então agora a gente vai inserir ele aqui no nosso cartão. Está aqui o nosso giro de estoque. Para que ele fique visível, a gente pode entrar na formatação dos cartões, layout de vários cartões, e aqui a gente seleciona 4 colunas para que a gente consiga enxergar também o giro de estoque. Estão aqui os nossos primeiros cálculos. Então agora, para complementar o nosso grupo de cartões, a gente vai inserir também a quantidade de itens movimentados. Então, para isso, a gente vai clicar aqui no nosso grupo de cartões, vamos vir com o botão direito na tabela estoque, nova medida. Vamos começar com entradas, abre parênteses QTD, é o nome da nossa medida, igual calculate sum QTD, soma da quantidade de estoque, vírgula, onde o tipo movimentação é igual a, abre aspas, entrada, fecha aspas e fecha parênteses. Então agora eu venho na formatação do visual, rótulos de referência, seleciono aqui entradas, adicionar dados, entradas QTD, agora aparece aqui para mim também a quantidade de itens que foram entrados no estoque no período.
Então agora vamos seguir clicando com o botão direito na tabela estoque, nova medida, saídas, abre parênteses QTD, igual calculate, sum, abre parênteses QTD, fecha parênteses, tipo movimentação igual saída com acento, fecha aspas, fecha parênteses, voltamos à nossa formatação, rótulo de referência, dessa vez saídas, adicionar dados, saídas QTD. Por fim, botão direito no estoque, nova medida, estoque QTD, abre parênteses, igual entradas QTD menos saídas QTD. Então agora eu seleciono aqui em cartões estoque, vou em adicionar rótulos, seleciono estoque QTD e temos aqui também as quantidades movimentadas de entradas, saídas e estoque. Então aqui abaixo do cartão de giro de estoque eu vou deixar indicado o período total em dias da base de dados que nós estamos analisando. Para isso, nós vamos clicar aqui com o botão direito na tabela estoque, vamos inserir uma nova medida, vamos chamar ela de período, abre parênteses dias, igual. Segurando o Alt eu dou um Enter e nessa medida a gente vai trabalhar com variáveis. Então, para isso, eu vou começar escrevendo var, vou chamar de menor data, igual min, data, movimentação, fecho parênteses. Essa primeira variável ela vai pegar a menor data, a data mais antiga da coluna data de movimentação da nossa tabela. Então, segurando o Alt, eu dou um Enter, escrevo var, vou chamar ela de maior data, igual, e aqui eu vou usar a função max. E aí eu vou selecionar o mesmo campo, data de movimentação, fecho parênteses, e aqui eu vou pegar a data mais recente dessa coluna. Eu escrevo aqui return, e aí eu vou usar a função datediff, onde eu vou colocar a menor data e a maior data e vou colocar um intervalo em dias. Então agora, clicando no nosso grupo de cartões, vindo na formatação, rótulos de referência, seleciono aqui giro de estoque, clico em adicionar dados, seleciono a nossa medida de período em dias e tenho aqui 363 dias, que é o período de análise do nosso relatório. Então vamos agora formatar o nosso visual de grupo de cartões. Então a gente vai começar clicando nele, vindo aqui no pincel de formatação. Vamos vir em cartões, selecionar aqui a forma para retângulo arredondado. Vamos deixar um raio de 5. Vamos desativar a borda e vamos ativar a sombra na cor laranja claro. Vamos recolher aqui o visual de cartões. Vamos em texto explicativo. Vamos abrir valor. Aqui a gente vai selecionar a fonte Segoe UI Semi-Bold, tamanho 25. Vamos recolher valor, vamos em Label. Aqui a gente vai deixar a cor laranja e vamos pôr a fonte Segoe UI Semi-Bold. Ainda aqui na formatação do nosso visual de cartões, nós vamos vir em rótulos de referência. Aqui, cartões, vamos selecionar todos. Vamos vir em divisor, vamos pôr a cor branca. Vamos rolar para baixo e desmarcar a tela de fundo e vamos desligar o divisor. Vamos agora no título selecionar o Segoe UI Semi-Bold e no valor mantemos a fonte existente. Podemos aqui recolher nosso rótulo de referência e já evoluímos mais um pouco no nosso visual. Agora vamos corrigir aqui os arredondamentos. Então, com o nosso visual selecionado aqui no pincel de formatação, a gente vai vir em texto explicativo. Vamos começar aqui pelo cartão de entradas, vamos no menu Valor e aqui em Exibir unidades vamos colocar nenhum, casas decimais vamos selecionar 0. Vamos deixar aqui 0 casas decimais. Agora vamos em Saídas, vamos de novo colocar Exibir unidades nenhum, casas decimais 0. Por fim vamos em Estoque, Exibir unidades nenhum, casas decimais 0. Então, agora que a gente retirou os arredondamentos, a gente vai selecionar a medida entradas aqui e vamos formatar ela. Nós vamos rolar aqui para baixo em reais brasileiros. Então, a gente vai procurar aqui por português, que é a moeda brasileira, para a gente converter esse valor em reais. Como ficou muito pequeno, vamos expandir um pouco aqui a largura desse cartão, para que a gente consiga enxergar, tanto para a esquerda quanto para a direita, um pouco melhor os nossos valores.
Então vamos selecionar aqui agora saídas, vamos vir aqui nessa seta e aí já vai aparecer o reais aqui em cima, usado recentemente. Então agora a gente converteu as saídas em reais, vamos em estoque, vamos selecionar aqui e vamos selecionar reais para a gente ter nosso estoque em reais também. Concluído aqui a formatação dos cartões, nós vamos formatar também os rótulos. Então a gente vai vir aqui em rótulos de referência, vamos selecionar o cartão entradas, vamos no rótulo entradas QTD e aí em valor a gente vai em exibir unidades nenhum, casas decimais 0. Vamos corrigir aqui, colocar 0. Agora nós vamos mudar o cartão, vamos para saídas, vamos selecionar aqui o saídas QTD, que é o rótulo dele, vamos em valor, exibir unidade nenhum, casas decimais 0. E vamos por fim em estoque, vamos selecionar o rótulo estoque QTD, vamos em valor, exibir unidades nenhum, casas decimais do valor 0. E agora nós vamos clicar aqui nas medidas. Então nós vamos começar na estoque QTD e vamos clicar nessa vírgula para definir como um valor. Então aqui já coloca um ponto, né? Fica mais correto visualmente. Vamos em entradas QTD, clicamos aqui na vírgula para formatar como número e vamos em saídas QTD, clicamos na vírgula para também formatar como número. Então agora para concluir o nosso cartão, nós vamos ajustar os títulos. O título ele vem com o nome da medida, mas a gente pode vir aqui em valor, clicar com o botão direito, renomear para esse visual. Então aqui o que a gente vai fazer é só adicionar um espaço e colocar um R cifrão para indicar que as entradas estão em reais. Vamos fazer o mesmo para saídas, botão direito, renomear para esse visual, espaço e vamos colocar aqui o R cifrão. E para estoque, botão direito, renomear, espaço, vamos colocar aqui R cifrão. Corrigimos aqui os títulos. Agora nós vamos aqui no pincel de formatação, vamos nos rótulos de referência. Primeiramente vamos selecionar aqui todos, vamos vir em título, vamos mudar a cor aqui para o preto, para que fique mais visível. E agora vamos corrigir também o título dos rótulos, né? Então primeiro a gente vai vir em entradas, vamos no entradas QTD e vamos mudar o título de nome do campo para personalizar. E aqui no texto nós vamos colocar unidades. Vamos fazer o mesmo aqui em cima, mudando para saídas, saídas QTD, título. Vamos personalizar e vamos colocar unidades. E vamos de novo aqui para estoque, estoque QTD, título, nome do campo personalizável, vamos colocar aqui unidades. E uma pequena correção, nós vamos agora aqui em giro de estoque, selecionar o rótulo período dias e aqui a gente vai colocar personalizável, período dias só com D maiúsculo. Então aqui a gente pode reduzir um pouco a altura dos nossos cartões e aqui a gente concluiu o visual de cartões com as principais medidas. Vamos agora para os próximos passos. Vamos incluir o gráfico de evolução mensal do nosso estoque. Então, para isso, a gente vai começar selecionando aqui o gráfico de barras verticais. Vamos arrastar para posicionar ele mais ou menos nessa altura e nessa largura. Aqui a gente pode subir um pouco o nosso visual de cartões, pode posicionar ele mais ou menos nessa altura, ajusta um pouco a altura aqui. E aí no eixo X desse gráfico, a gente vai vir aqui na data da movimentação, hierarquia de datas e vamos colocar o mês. E no eixo Y, a gente vai colocar o estoque. Então agora a gente tem a evolução do nosso estoque por mês. Vamos agora dar uma formatada nele, vindo aqui no pincel. A gente vai começar aqui no eixo X, retirando o título. Vamos no eixo Y, retirar o título também. Vamos em colunas. Aqui a gente vai marcar a cor laranja. Vamos fechar colunas, vamos em rótulos de dados para a gente poder visualizar os valores. E aqui no eixo Y, a gente vai retirar os valores para a gente ganhar mais espaço. Vamos também pesquisar aqui por sombra. Vamos ativar a sombra na cor laranja claro. E vamos em pesquisar por borda. Na verdade, vamos pesquisar por fronteira. E aqui a fronteira a gente vai ativar na cor branca com cantos arredondados 5.
Então aqui está o nosso gráfico de evolução do estoque mensal. Bom, vamos agora adicionar o nosso gráfico de comparação do estoque por categoria e produto. Então vamos começar aqui movimentando um pouco mais para cima o nosso visual de cartões, um pouco mais para o lado aqui o nosso visual de estoque mensal, e aí vamos inserir o gráfico de barras horizontais e vamos posicionar ele mais ou menos aqui abaixo do cartão de giro de estoque e vamos expandir ele até aqui embaixo. Vamos reduzir um pouquinho aqui a altura, a gente vai precisar desse espaço. E aí, como nós vamos criar um gráfico dinâmico, onde a gente vai poder alternar entre a categoria e o produto, a gente vai começar vindo aqui em modelagem e vamos criar um novo parâmetro baseado em campos. Então a gente vai chamar esse parâmetro de parâmetro estoque e aqui a gente vai selecionar nos nossos campos a categoria e o produto. Então agora o nosso parâmetro já vai aparecer aqui no visual. Logo aqui a gente vai poder selecionar como a gente quer visualizar o gráfico. Então esse parâmetro a gente vai clicar aqui no pincel de formatação, configuração da segmentação para bloco. Vamos desativar o cabeçalho, vamos vir em seleção, seleção única, vamos vir em geral, propriedades, opções avançadas, vamos tirar o responsivo, ajustar aqui a altura dos nossos botões, vamos posicionar ele mais ou menos aqui acima do nosso gráfico, vamos pesquisar por tela de fundo e vamos desativar a tela de fundo da aba Efeitos. Vamos posicionar ele um pouco mais para cima. E agora, ao selecionar o nosso visual de gráfico de barras horizontal, a gente vai vir aqui recolher a nossa tabela de estoque, abrir a nossa tabela de parâmetro estoque e vamos colocar o nosso parâmetro, vamos clicar aqui nele para que ele vá ao eixo Y. Vamos recolher a tabela parâmetro, vamos voltar à tabela estoque e agora vamos colocar o estoque no eixo X. Então agora a gente tem um gráfico dinâmico onde a gente consegue alternar o nosso estoque por categoria ou por produto. Ainda seguindo aqui, nós vamos no pincel, vamos selecionar o nosso gráfico, vamos em eixo Y desativar o título, vamos recolher, vamos no eixo X desativar valores e o título, vamos aqui em rótulo de dados, ativar a legenda, vamos em barras, vamos selecionar a cor laranja, vamos pesquisar por fronteira, vamos ativar a fronteira na cor branca, cantos arredondados 5, e vamos pesquisar por sombra, vamos ativar a sombra na cor laranja claro. Está aqui o nosso gráfico de estoque, onde a gente consegue alternar o estoque por categoria e o estoque por produto. Bom, vamos avançar aqui com o giro de estoque por trimestre. Então, nós vamos adicionar aqui o gráfico de área empilhado. Vamos posicionar ele logo abaixo da nossa evolução mensal. Vamos aumentar aqui um pouco a largura dele. Vamos vir em giro de estoque, vamos adicionar no eixo Y. E na nossa data da movimentação, dentro da hierarquia, nós vamos marcar trimestre, para a gente poder ver o giro de estoque por trimestre. Então, nós vamos vir na formatação do visual, vamos ativar os rótulos totais, vamos colocar aqui a tela de fundo na cor laranja claro, vamos pesquisar nos marcadores, vamos ativar eles para todas as categorias, vamos na cor, colocar na cor laranja, vamos recolher aqui, vamos ir agora em linhas, vamos ajustar a cor para o laranja padrão do nosso relatório, vamos vir em eixo X, vamos desativar o título e vamos em eixo Y desativar valores e desativar o título. Então, por fim, vamos em fronteira, ativamos a fronteira na cor branca com cantos arredondados 10 e ativamos a sombra também na cor laranja claro. Está aqui o giro de estoque por trimestre. Vamos agora inserir uma matriz com um detalhe das nossas categorias, produtos, entradas, saídas e estoque atual. Então a gente vai selecionar aqui o visual de matriz, vamos posicionar ele logo abaixo da nossa evolução mensal, aumentar a largura, ajustar um pouco a altura. E aí aqui a gente vai estar inserindo a categoria e abaixo da categoria vamos arrastar produto e vamos colocar as entradas, vamos colocar as saídas e o estoque atual de cada item. Então aqui ao passar o mouse eu consigo reduzir um pouco o nome da categoria
de forma que a gente consiga ajustar para conseguir visualizar as entradas, saídas e estoque total de todos os itens. Então eu vou ajustar um pouco a largura também da nossa matriz, vindo aqui, puxando um pouco mais, e vou clicar em estoque para eu ordenar do maior valor para o menor valor, ou posso também na categoria deixar ordenado alfabeticamente. Vou ajustar aqui também o nosso gráfico de evolução mensal, aumentar um pouco a largura, os nossos cartões vou expandir um pouco. E agora eu vou na nossa matriz, vou selecionar aqui, vou pesquisar por grade, e aí na grade eu vou ajustar a cor para o laranja padrão nosso do relatório. Vou também pesquisar por sombra, vou ativar a sombra na cor laranja claro, padrão que a gente tem usado, e vou aqui em cabeçalhos da coluna posicionar o alinhamento centralizado. Então está aqui a nossa matriz com categorias, entradas, saídas e o estoque atual de cada. E se eu clicar no mais, eu consigo ver os produtos, né? Então aqui fica um visual bem dinâmico e bem útil para análises mais detalhadas. Então vamos criar agora o nosso menu de filtros. Para isso a gente vai vir em inserir, vamos selecionar aqui formas e vamos selecionar aqui o retângulo arredondado. Então vamos ajustar a largura dele, vamos ajustar a altura dele aqui para baixo, reduzir um pouco mais a altura. E aqui a gente vai colocar em estilo a cor laranja padrão do nosso visual. Vamos descolar aqui um pouco ele, reduzir um pouco a largura para que ele não fique tão colado aqui na margem. Vamos também, selecionando ele, pesquisar por borda. Vamos desativar a borda. E vamos ainda clicar aqui em inserir caixa de texto. Vamos colocar aqui o título filtros. Vamos selecionar todo o texto. Vamos vir aqui em negrito, pôr a fonte no tamanho 14. Vou centralizar. Vou ajustar a cor aqui da fonte para esse laranja mais escuro. E aí, clicando nessa linha fina, eu arrasto, posiciono esse título logo acima do visual, ajusto a altura e venho aqui em pesquisar, tela de fundo e desativo a tela de fundo. Está aqui o nosso menu de filtros. Então agora vamos incluir filtros dentro do nosso menu. Nós vamos começar pelo filtro de data de movimentação, então a gente vai inserir aqui a segmentação de dados, o visual de segmentação de dados, vamos posicionar ele dentro do nosso menu de filtros, ajustar aqui largura e altura e vamos selecionar a data da movimentação. A gente vai na formatação, vai desativar o controle deslizante, vamos em configurações, aqui vamos manter entre, cabeçalho nós vamos colocar a cor da fonte branco e vamos desativar a tela de fundo. Vamos aqui em valores, vamos colocar a cor da fonte branco também. E vamos na tela de fundo colocar o laranja e vamos aqui pesquisar por tela de fundo e vamos desativar a tela de fundo de efeitos. Então agora a gente tem um filtro de data de movimentação que a gente pode selecionar o período de análise do nosso relatório, a gente posiciona ele aqui logo ao meio. Seguindo, vamos incluir mais um filtro aqui de segmentação de dados, vamos posicionar ele abaixo do nosso filtro de data, vamos recolher aqui, vamos ajustar também a altura, e aqui a gente vai trazer o ano, caso eu queira filtrar apenas o ano. Então, dentro da minha data de movimentação, na hierarquia de datas, eu vou trazer o campo de ano, e aqui eu vou formatar o meu visual, configuração, vou colocar suspenso, cabeçalho da segmentação, vou colocar a cor branca, valores eu vou colocar também a cor da fonte branca, e aqui eu vou pôr a tela de fundo laranja. E, em geral, efeitos, eu vou desativar a tela de fundo. Tá aqui o meu filtro de ano, onde eu posso navegar pelos anos disponíveis. Eu vou dar um Ctrl C, vou clicar fora dele e dar um Ctrl V. Agora eu posso replicar esse filtro. E aqui eu posso retirar ano e trazer também o mês. Novamente dou um Ctrl C, clico fora, Ctrl V. Trago aqui abaixo. E aqui eu vou tirar a data e vou trazer um filtro de categoria. Ctrl C, Ctrl V de novo. Coloco abaixo e agora eu vou trazer um filtro de produto. E por fim, Ctrl C, clico fora, Ctrl V, coloco abaixo e aqui eu vou trazer um filtro de descrição. Então eu tiro o produto,
coloco descrição e está aqui o nosso menu de filtros, onde a gente vai poder filtrar o nosso visual por todas essas opções, né? Por exemplo, se eu clicar em categoria, selecionando uma categoria, eu consigo ajustar todo o visual com aquele foco. Estamos chegando na reta final do nosso relatório. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos adicionar aqui uma logo, vindo no menu inserir imagem. Vamos inserir essa logo, ela vai estar disponível na descrição do vídeo, no mesmo link. Eu vou ajustar aqui o tamanho dela, vou posicionar ela logo acima do nosso texto de filtros e vou vir aqui em inserir, vou clicar em caixa de texto, vou arrastar um pouco para cima aqui e vou colocar controle de estoque, espaço Power BI. Então aqui eu ajusto também o tamanho da caixa de texto, vou colocar toda essa fonte, vou selecionar ela e deixar no tamanho 24, vou ajustar a largura para que fique tudo exibindo, a cor eu vou colocar no laranja mais escuro e aqui essa parte do título eu vou deixar em negrito. Está pronto o nosso relatório de controle de estoque no Power BI. Então, se você chegou até aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se desenvolver no Power BI. Eu posto muitos conteúdos como esse, então se você quer receber todas as novidades, é só inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou estar compartilhando aqui a indicação de mais um vídeo para você seguir evoluindo na sua jornada. E se tiver algum tema específico que você queira ver, é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo e produzindo para vocês. Um abraço e até a próxima!